É o livro Mantras de Vida, de Loester. E o nosso mantra de hoje diz: tenho fé em tudo o que faço, por isso, tudo para mim dá certo. No livro dos Espíritos, entramos num novo item, divisão da lei natural. É dentro do capítulo da lei divina ou natural. A pergunta 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo, como o fazem presentemente. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Hoje é dia de obras póstumas e nós estamos lendo o capítulo A Vida Futura. Então, continuando. Objeção mais séria é essa: se a crença na vida futura é um elemento moralizador, como é que aqueles a quem se prega isso desde que vem ao mundo são igualmente tão maus? Primeiramente, quem nos diz que sem isso não seriam piores? Não há duvidar, desde que se considerem os resultados inevitáveis da popularização do nadismo. Não se comprova, ao contrário, observando-se as diferentes graduações da humanidade, desde a selvageria até a civilização, que o progresso intelectual e moral vai à frente, produzindo o abrandamento dos costumes e uma concepção mais racional da vida futura. Essa concepção, no entanto, por muito imperfeita, ainda não pode exercer a influência que necessariamente terá, à medida que for mais bem compreendida e que se adquiram noções mais exatas sobre o futuro que nos está reservado. Por muito sólida que seja a crença na imortalidade, o homem não se preocupa com a sua alma senão de um ponto de vista místico. A vida futura, definida com extrema falta de clareza, só muito vagamente o impressiona. Não passa de um objetivo que se perde muito ao longe, e não um meio, porque a sorte lhe está irrevogavelmente assinada e, em parte alguma, lhe apresentam como progressiva, donde se conclui que aquilo que formos, ao sair daqui, sê-lo-emos por toda a eternidade. Aliás, o quadro que traçam da vida futura, as condições determinantes da felicidade ou da desventura que lá se experimentam, longe estão, sobretudo num século de exame como o nosso, de satisfazer completamente a razão. Acresce que ela não se prende muito diretamente à vida terrestre, nenhuma solidariedade havendo entre as duas, mas antes um abismo, de maneira que aquele que se preocupa, principalmente com uma das duas, quase sempre perde a outra de vista. Sob o império da fé cega, essa crença abstrata bastara às inspirações dos homens, que então se deixavam conduzir. Hoje, porém, sob o reinado do livre exame, eles querem conduzir-se por si mesmos, ver com seus próprios olhos e compreender. Aquelas vagas noções da vida futura já não estão à altura das novas ideias e já não correspondem às necessidades que o progresso criou. Com o desenvolvimento das ideias,
Tudo tem que progredir em torno do homem, porque tudo se liga, tudo é solidário na natureza. Ciências, crenças, cultos, legislações, meios de ação. O movimento para a frente é irresistível, porque é lei da existência dos seres. O que quer que fique para trás, abaixo do nível social, é posto de lado como vestuário que se tornou imprestável e, finalmente, arrastado pela onda que se avoluma. O mesmo acontece com as ideias pueris sobre a vida futura com que os nossos pais se contentavam. Persistir hoje em impô-las seria propagar a incredulidade. Para que a opinião geral a aceite, para que ela exerça sua ação moralizadora, a vida futura tem que ser apresentada sob o aspecto de coisa positiva, de certo modo tangível e capaz de suportar qualquer exame, satisfazendo a razão sem nada deixar na sombra. No momento em que a precariedade das noções sobre o porvir abria a porta à dúvida e à incredulidade, novos meios de investigação foram conferidos ao homem para penetrar esse mistério e fazer-lhe compreender a vida futura na sua realidade, em seu positivismo, nas suas relações íntimas com a vida corpórea. E continua, mas nós vamos continuar na próxima. O capítulo é grande. Vamos ler então a poesia Divino Sol, de Augusto dos Anjos, no livro Antologia dos Imortais. Noite. Retorno à terra. Entre os aflitos que a luta impele aos últimos degraus, sinto a perturbação que envolve o caos e a exalação de todos os detritos. Entre o mundo e meu pranto, a sós vagueio na torva indagação que me constringe. A vida é aterradora e imensa esfinge no horror que me tortura de permeio. Ao cor estranho de sinistros ventos, ergue-se a angústia num milhão de vozes. Do choro mudo a imprecações ferozes, a turbilhões de trágicos lamentos. Paixões embatem com medonha fúria, o fel da provação verte sem peias. O homem é como alguém que, abrindo as veias, tenta fugir, debalde a carne espúria. Em toda parte, a dor comprime o cerco e os que dormem, quais míseros cativos, assemelham-se a tristes mortos-vivos, agonizando em túmulos de esterco. Acorrentada entre os horrendos muros dos seus próprios grilhões imanifestos, a humanidade escuta os vãos protestos dos sonhos que morreram nascituros. Mas dissipando a sombra por rompê-la na gleba que de lodo se engalana, como sinal de Deus na furna humana, surge sublime e resplendente estrela. A nova luz de amor que tudo invade e percebo no pântano entrevisto, que a redenção virá brilhando em Cristo, ante o divino sol da caridade.